Chegando para você mais um tema do nosso curso 10x10 da banca IBFC. Já temos aí outros cursos, outros temas, e chegou a vez de falarmos desse tema, acentuação gráfica. Normalmente nós temos o edital acentuação gráfica e ortografia. Quer dizer, não deixa de uma coisa ser a mesma da outra. Mas, de qualquer maneira, o nosso foco aqui é falar da questão da acentuação. Então, a partir de agora, nós teremos 10 blocos de aulas. Em cada bloco, nós faremos uma questão da banca IBFC, e o meu compromisso, como eu fiz em todos os temas, é apresentar essa questão, deixar que você resolva, o que você tente resolver, fazer o comentário e anotar um aspecto teórico. Então, na verdade, este é um curso revisional. Quero mais uma vez pedir, para quem já fez já sabe, mas para quem está pegando o primeiro tema, que você baixe o PDF com essas questões, para que você faça as suas anotações e que você, de fato, registre, que você anote. Nós não temos um tempo padrão de aula. Haverá aulas maiores, haverá aulas menores, para que a gente gaste para cada aula o tempo necessário para resolver cada uma das questões. Então, se você ainda não baixou o seu PDF, faça antes de começar. Se já baixou, questão na tela. As palavras ímpias e perfídia, utilizadas no texto, são acentuadas de acordo com a mesma regra. Nesse sentido, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas de acordo com a norma brasileira utilizada. Então é o seguinte, cada bloco nós vamos começar com uma questão. E aí eu vou pedir que você leia as opções para que você puxe do seu arquivo mental algo que você sabe. Você tem muitas dúvidas, eu sei, mas você também tem muitas certezas. Então, coloque a questão na tela, expanda a questão, pense no que você vai marcar, para que a gente, então, em seguida, resolva. Vai lá. Muito bem, estas palavras podem ser, aí vem, proparoxítona, oxítona e paroxítona. Na verdade, meu amigo, vem aqui. A acentuação gráfica tem a ver com tonicidade. Então, quando a gente fala, né, da acentuação, a gente fala da tonicidade. E quando você fala da tonicidade, você tem palavras que são monossílabas. É o primeiro rótulo. Você tem termos que são oxítonos, ou palavras oxítonas. Vamos colocar tudo no masculino. Você tem termos que são paroxítonos. E você tem termos que são proparoxítonos. Então, os 4 rótulos são monossílabo, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, se você tem a palavra céu, obviamente, você sabe que céu é uma palavra monossílaba. Se você tem a palavra bisavô, eu quero que você se lembre que ao dividir a sílaba, você vai ter bisavô. A última sílaba tônica é que faz uma palavra oxítona. Se você tem a palavra éter, ela é uma palavra de sílaba. E eu vou dividir assim, ó, éter. Não é a última, é a penúltima sílaba tônica, é a palavra paroxítona. E quando você tem a palavra médico, ao dividir em sílaba, médico, não é a última, então não é oxítona. Não é a penúltima, não é paroxítona. É a antepenúltima, proparoxítona. Primeira regra, e regra geral.
todos são acentuados. Porque para uma monossílaba ter acento, depende da terminação. Para uma oxítona e uma paroxítona ser acentuada, depende da terminação. Mas a proparoxítona não. Todas as palavras proparoxítonas têm que ser acentuadas. Ok? Então, isso é o nosso carro abre alas. Vamos na tela. Eu tenho aí, na tela, ímpias e perfídia. O ímpias está acentuado no i e o perfídia também está acentuado no i. Nenhuma nem outra estão acentuadas na última sílaba. Isso quer dizer que elas não são oxítonas. Tá? Então, se elas não são oxítonas, a resposta não é a letra B de bola. Essa questão, ela começou com um dos aspectos polêmicos. Porque, vão pensar comigo, quando eu tenho a palavra ímpias, se eu divido assim, ímpias, eu tenho oxítona, paroxítona, proparoxítona. E aí tem a regra que eu te falei. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Mas se eu divido assim, ímpias, aí eu tenho oxítona, paroxítona. Aí você vai falar assim, tá bom, mas como é que eu vou saber e por que você dividiu assim? Olha, você sabe que isso aqui e isso aqui representam duas letras vocálicas, o I e o A. E você um dia aprendeu, não sei se já se lembra ainda, de que quando eu separo uma palavra em sílaba e uma vogal vai para uma sílaba e outra vai para outra, isso aqui se chama hiato. Tá? Então, na palavra proparoxítona, eu tenho um hiato. Mas quando eu deixo duas letras vocálicas na mesma sílaba, né, isso não chama mais hiato. Quando eu tenho duas letras vocálicas na mesma sílaba, isso se chama ditongo. E existe uma regra de português que fala que as palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. O que vai definir se ela é proparoxítona ou se ela é paroxítona terminada em ditongo? A gramática indicada. Se o seu concurso não indicou uma bibliografia, você está a pé. Ou não. Aí você tem que olhar o que geralmente a banca faz. E quando eu disse que essa questão é um problema, ela é uma questão de 2019. Até então, o procedimento comum do IBFC era considerar que essa é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Normalmente é isso. Mas veja na tela. Eu tenho assim, estas palavras podem ser paroxítonas, como está na letra C, mas se eu optar pela primeira divisão, elas também podem ser proparoxítonas. Tá certo? Então, essas palavras podem ser paroxítona ou proparoxítonas e são terminadas, segundo a letra A, em vogal, segundo a letra C, em ditongo crescente, e segundo a letra D, em ditongo crescente. Virou um rolo. Até porque, vem cá, está estranho a maneira. Porque quando a gente fala que as palavras podem ser X ou Y, as duas, para mim, tinham que ser a mesma coisa. Porque a palavra ímpia, a outra palavra é perfídia. Que eu posso fazer assim, ó, perfídia.
Olha o hiato aqui. Ou que eu posso falar assim, ó. Perfídia. Olha o ditongo aqui. Ou ela é proparoxítona, ou ela é paroxítona terminada em ditongo. Então, para mim, se eu sou um candidato fazendo prova, eu vou pensar, olha na tela de novo, que eu tenho as duas primeiras lacunas. A letra A diz que as palavras ímpias e perfídia podem ser proparoxítonas ou oxítonas. Não é. Nenhuma das duas é oxítonas. Por isso que não é nem a letra A e nem a letra B. A letra C está paroxítona a primeira e proparoxítona a segunda. E a letra D está proparoxítona a primeira e oxítona a segunda. Como ela não é oxítona, a letra D saiu. A banca, gente, deu como resposta a letra C. Não gostei. Por que eu não gostei? Porque ela considerou que ímpia é uma palavra paroxítona, mas ela considerou que perfídia é uma palavra proparoxítona. Cá para nós. Usaram 2 pesos e 2 medidas. Se eu considero que a palavra ímpia é uma palavra proparoxítona, ela tem um hiato. Se eu considero que ímpias é uma palavra paroxítona, ela termina em ditongo na tela. Então, ímpias considerou paroxítona, perfídia proparoxítona, por isso que eles colocaram que se a palavra ímpia é paroxítona, vem cá, ela terminou ímpia como palavra paroxítona, terminou em ditongo. E se eles consideraram perfídia como proparoxítona, tem aqui um hiato. Muito complicada a própria forma gráfica dessa questão. E o pior de tudo, a terminação igual. Ias, ias. No entanto, julgaram que uma tem um rótulo e outra tem outro. E não levaram em conta que para eles, a maioria das vezes, é assim. Tá certo? Então, na tela, marque para a questão número 1, a letra C de Cafajeste. Agora vem cá para a gente acabar com essa dúvida. Vamos ver como é que a gente faz na maioria das vezes. Você vai confirmar ao longo das outras questões. Olha só. Não tenha dúvida de que a palavra lâmpada se divide assim. E claro que, sem dúvida, isso é uma palavra proparoxítona e não pode ser de outra forma. Agora, para o IBFC, tá? Quando eu tenho, por exemplo, a palavra história, ó, eles preferem esta terminação. Eu vou olhar o encontro vocálico final e vou considerar um ditongo se a sílaba anterior ao ditongo for acentuada. Então, vai haver um ditongo final, história, se a sílaba anterior for acentuada. Em outras palavras, é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Agora veja só. Se, cre, ta, ri, a. Eu tenho o mesmo ia no final. O mesmo ia de história. Só que aqui, para a banca, não existe um ditongo final. Existe um hiato final. Por quê? Porque a sílaba anterior não tem acento. Aqui é um ditongo, porque a sílaba anterior tem acento.
Aqui é um hiato, porque a sílaba anterior não tem acento. Então, vai ser um hiato final se a sílaba anterior não for acentuada. Se a sílaba anterior não for acentuada. Isso é o padrão. Por isso, meu amigo, se ele seguir seu padrão, ímpias, ó, tem o encontro vocálico no final. Como a sílaba anterior é acentuada, para as questões da banca, tinha que ser assim. Paroxítona terminada em ditongo. Perfídia. Ó. Perfídia. Ó, encontro vocálico final. Sílaba anterior acentuada. Então é assim, ó. Perfídia. Esse seria o padrão da banca. Mas começamos a questão 1 de uma forma não convencional. Acontece. Por isso que a gente tem que fazer questões com foco no que a banca tem cobrado. Tá bom? Questão 2 vem daqui a pouco. Até já.